Olá pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de História. Hoje sexta-feira, 30 de outubro de 2020, a última sexta-feira do mês de outubro, sextou novamente. Então vamos lá com esse dia do balconista, dia do comerciário, dia do fisiculturista, dia do ginecologista, dia da decoração, dia do design de interiores, dia da merendeira escolar e dia nacional da luta contra o reumatismo. Na história, em 1905, o czar Nicolau II da Rússia assinou o Manifesto de Outubro, onde ele prometeu uma constituição representativa para o governo da Rússia. Essa foi uma promessa que ele acabou não cumprindo, e foi um dos motivos que acabou levando a Rússia, além de enfiar a Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi um dos motivos que acabou levando a Rússia à sua Revolução Russa, né? Depois, lá em 1918, lá que leva à morte do próprio Nicolau II, que é deposto pelos bolcheviques, que executam ele e toda a sua família. Em 1938, um fato bem curioso nos Estados Unidos, Orson Welles causa pânico ao narrar uma invasão de marcianos no rádio. Sim, um radioteatro causa pânico nos Estados Unidos. Quando milhões de ouvintes sintonizaram a rádio CBS na noite de 30 de outubro de 1938, era narrada uma invasão de marcianos assassinos e impiedosos contra os Estados Unidos. De acordo com um programa da rádio, os extraterrestres haviam pousado em Chicago e St. Louis, aniquilando as forças de defesa e envenenando o ar com gases tóxicos, entre outras coisas terríveis. Estima-se que quase 1 milhão de pessoas pensaram que tudo isso realmente estivesse acontecendo. Porém, parte dos ouvintes da rádio perdeu a parte inicial do programa, que explicava que a companhia Mercury Theatre de Orson Welles estava fazendo um radioteatro, inspirado no livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, em que a Terra era invadida por marcianos. Até que o mal-entendido fosse desfeito na vida real, pessoas tentavam fugir de carro por rodovias e outros imploravam por máscaras de gás para a polícia. Então ligaram para a rádio CBS falando do pânico que estava tomando conta das ruas e tiveram que interromper o radioteatro para que então o Orson Welles explicasse o que estava acontecendo, que era um radioteatro e a paz voltasse a reinar nos Estados Unidos. O curioso é que ele achou que ali a carreira dele ia acabar, mas ele acabou sendo contratado pelos estúdios de Hollywood e acabou produzindo um filme chamado Cidadão Kane, que foi um dos grandes clássicos do cinema norte-americano, e podemos dizer que esse incidente aí acabou alavancando a carreira do Orson Welles. Né? Uma baita confusão no rádio aí, enquanto ele narrava uma invasão de marcianos nos Estados Unidos. No Brasil, em 1973, era criada a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, um órgão que mais tarde foi rebatizado como IBAMA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Em 1978, o piloto Ayrton Senna dava início a uma série de vitórias para o automobilismo brasileiro. Após vencer o circuito de Suzuka, no Japão, ele garantiu de maneira antecipada seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Em 2007, a FIFA oficializou ao Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014, encerrando o rodízio de continentes adotado pela entidade. O Brasil, nesse pleito, havia sido candidato único, né, e foi confirmado após uma decisão unânime. Apesar de ser candidato único,
o Brasil poderia ter sido vetado caso não cumprisse as exigências da entidade máxima do futebol. Uma delegação de peso representou o Brasil em Zurique, na Suíça, no momento da eleição. O líder da delegação, claro, era o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E com isso, então, pessoal, encerramos a nossa cápsula diária de história desta sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Um abraço a todos, um excelente final de semana, prolongado pelo feriado de finados. Então, na segunda-feira não teremos a nossa cápsula diária de história. E um abraço, então, do professor Elton. Fiquem com Deus.